Pai, eu te rendo graças por sua palavra. Eu sei, Senhor, que ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designado. Obrigado hoje à noite, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei, porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra, nessa noite, Senhor, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Amém. Então, Paulo está nos ensinando acerca de um princípio muito bom para nós e que nós precisamos aprender, e não só aprender, mas é um chamado para a prática, né? O que a Bíblia está nos ensinando aqui, que Paulo está de alguma maneira orientando a igreja de Éfeso a passar para a sua próxima fase. Nós lemos esses textos na Bíblia e, por exemplo, esse texto está escrito à igreja em Éfeso, né? E nós lemos aos Éfesos, mas ele também pode ser aplicado à igreja Amor e Vida, né? Visto que nós somos a igreja da nova aliança, né? Nós somos a igreja, a continuação da igreja de Atos. Ele passou por Atos, a doutrina passou por Éfeso, e foi passando de igreja em igreja, e chegou em nós aqui nessa noite, amém? Nós somos o povo de Deus, esse povo que já estava aqui plantado, a família de Deus se estendeu, se expandiu sobre a terra e o evangelho chegou para nós, né? Antes um pouco de Atos, você sabe que a Bíblia dizia, inclusive, que Jesus ele viria para os judeus, mas os judeus disseram não à mensagem naquela ocasião, e o evangelho foi aberto para os gentios também. Então nós fomos inseridos em todo esse contexto dessa história toda. Deus fez aliança com todo homem através de Jesus Cristo, e essa palavra era tanto para Éfeso quanto é para nós nessa noite. O que acontecia é que a igreja em Éfeso estava sendo chamada ou provocada para ouvirem instruções para passarem para a sua próxima fase. Então o Senhor estava equipando a igreja através da palavra inspirada do apóstolo Paulo, para que eles conseguissem romper para o próximo nível, para a próxima fase da vida deles como igreja e também como pessoas físicas, porque você sabe que a igreja somos nós, e quando nós nos ajuntamos, nós estamos aqui reforçando, fortalecendo a nossa vida espiritual com os princípios da palavra, para que a gente provoque a expansão do reino de Deus. Então eles estavam sendo esticados, é essa a expressão, esticados para que eles entrassem, para que conseguissem virar a chave, né? Ou alcançarem a próxima fase da vida deles. E o que tem aqui é uma instrução muito simples. Veja que quando Paulo decide inspirá-los para a próxima fase que a igreja em Éfeso precisava viver, não veio com coisas difíceis demais para fazer, não veio com princípios mirabulosos, não veio dizendo uma linguagem robusta, enriquecida, num diálogo intelectual. Não, ele disse assim: olha, com toda oração e súplica, orando no Espírito em todo o tempo, para isto vigiando. Diga comigo, com toda oração e súplica. Diga, orando no Espírito. Então Paulo estava dando uma ordem expressa para que aqueles homens e mulheres plantados como igreja naquela estação tivessem a prática da oração. Veja, eram todos os tipos de oração, porque existem vários tipos de oração, e eles estavam sendo chamados para orarem de várias maneiras, né, no Espírito. E de repente na sua Bíblia, essa palavra Espírito está com letra maiúscula, mas na expressão do grego original, a palavra Espírito aqui significa pneuma. E pneuma era uma palavra só para que a gente pudesse compreender o ministério do Espírito Santo, a vida do Espírito que o homem recriado em Cristo Jesus tem, porque uma vez que você nasceu de novo, você agora se tornou um espírito. Olha para quem está do seu lado, diga assim: você é um espírito. Diga, você tem uma alma, você habita num corpo. Amém? Então se você nasceu de novo, você é um espírito, né? Então, quando olhamos a Bíblia, precisamos compreender se a Bíblia está falando, se o versículo está falando sobre o Espírito Santo ou o Espírito do homem. E nesse texto, o chamado não é para que o Espírito Santo ore por nós. Você pode conhecer pessoas bem preguiçosas, cristãs, que elas ficam falando: vocês oram por nós, vocês oram por nós. Aquele famoso crente 6 horas, já ouviu? Já conheceu algum crente 6 horas? 6 horas por nós, 6 horas por nós, né? O tempo todo, né? Ou quem sabe está pedindo a Deus, você podia orar, e Deus não vai orar por você. Você que tem que orar para que as coisas se movam na sua vida. Então, orar no Espírito é orar nessa consciência de que você é um Espírito. Você parte para a plataforma de oração a partir da vida espiritual. Isso significa que nem sempre a oração, com base na sua necessidade natural, vai ser uma oração eficaz para você. Porque se você está sendo chamado para alcançar a sua próxima fase, a partir da sua vida no Espírito, você sabe que segundo a sua vida espiritual está tudo resolvido e tudo feito? Não
existem problemas agora na sua vida espiritual, existem problemas talvez na sua alma, que chegaram, na sua mentalidade, que chegaram por causa de pensamentos, de coisas, setas que Satanás está lançando, para trazer confusão, a fim de que você fique agitado no seu espírito. Mas a dimensão espiritual é uma dimensão onde tudo já está feito, e a Bíblia diz inclusive que no espírito você está agora mesmo assentado em Cristo em lugares celestiais, né? Então, Paulo nos chama para orar a partir dessa plataforma de sucesso. Para quê? Para que a gente encontre a nossa próxima fase. É muito difícil você provocar milagres ou você conseguir abrir a porta da promoção na sua vida se você não consegue orar a partir de uma perspectiva de vitória. Você deve conhecer pessoas que oram o tempo todo: Senhor, está difícil, Senhor, isso está acontecendo errado, Senhor, isso aqui não está dando certo, Senhor, eu não estou aguentando mais isso, Pai, o que eu faço com isso? Isso é orar segundo uma perspectiva de derrota. E eu não sei se você sabe, nós não somos a igreja sofredora, nós não somos a igreja batalhadora, nós somos a igreja triunfante do Senhor. O que a Bíblia diz a nosso respeito é que nós somos mais do que vencedores. Nós não estamos tentando vencer, nós não estamos tentando ver se a palavra vai funcionar. Já funcionou. A Bíblia diz que Jesus já nos colocou nessa posição de mais que vitoriosos. Ora, se você foi colocado em uma plataforma de mais que vencedor, você não está autorizado a orar a partir de uma consciência de derrota, porque apesar de você estar lidando com problemas aqui embaixo, a sua condição espiritual deve ser o carro-chefe da sua vida, a sua realidade no espírito, a sua vida espiritual deve conduzir tudo aqui na sua vida aqui embaixo, né? Tanto a sua mente, as suas emoções, como sua parte física. Então nós estamos sendo chamados para orarmos a partir de uma perspectiva de vitória, e as pessoas que oram a partir de uma perspectiva de vitória, oram de outra maneira. Agora, talvez esse texto bíblico, ele tenha trazido algum tipo de confusão para você, se você é cristão, e já ouviu esse texto algumas vezes, porque Paulo diz que para que a gente seja esticado para as próximas fases, eu estou parafraseando, porque ele está colocando muitas coisas. A gente está lendo Efésios capítulo 6, versículo 18, mas teve o 5, teve o 4, teve o 3, teve o 2, Efésios começou no capítulo 1, e nós estamos no 6, e que ele está ensinando instruções, para quê? Para que a igreja rompa, para que a igreja encontre rompimentos. E talvez a última instrução que ele dá é: e para isto orando em todo tempo no Espírito, e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando. Quem sabe você já ouviu esse chamado de orar em todo tempo? Diga aí comigo: orar em todo tempo. E você disse: é uma coisa muito difícil, e eu concordo com você, porque se você não tem a perspectiva correta desse posicionamento de oração, isso é impossível, porque amanhã cedo você vai pegar um ônibus, ou quem sabe o seu carro, e você vai trabalhar, e você vai ter que lidar com pessoas, e você que fica em casa como mãe, ou como pai que fica em casa, você vai ter que lidar com as coisas de casa, né? Você vai ter que lidar com as crianças, vai ter que fazer lição, e você tem todas essas demandas aqui, e ainda você tem um texto como esse, sendo lido para você de domingo à noite. E eu quero que você entenda que sempre que Deus traz à tona um texto, nunca é para condenar, mas quando vem um texto para nós como revelação, é para nos alinhar, né? E quem sabe se nós tivéssemos essa perspectiva natural, de que orar em todo tempo se trata de você ficar com a boca aberta 24 horas falando, nós ficaríamos condenados, porque nenhum de nós conseguiríamos aqui na nossa vida cotidiana passar de segunda a segunda 24 horas por dia orando, até porque você dorme pelo menos 5 ou 6 horas ou 7 horas, ou alguns que dormem um pouco mais, 10 horas por dia, né? Não tem como conseguir ficar orando em todo o tempo. Então, no meio cristão existem muitas confusões, porque talvez a gente passe por textos como esse de maneira muito rápida, e a gente não dá o devido valor para os pontos, para as vírgulas, para as frases, a expressão no completo, né? E por isso que você tem igreja, para que você venha na igreja e receba a revelação da palavra para alinhar a sua vida no Espírito e para ter vida eficaz na vida espiritual. Agora, o que Paulo está ensinando aqui para nós é que para sermos puxados para a expansão ou para os rompimentos que Deus tem para nós como igreja, precisamos orar em todo tempo. E como é isso? Orar em todo tempo. E a Bíblia diz, não sei se você percebe, mas diz: e para isto, diga comigo, e para isto. Então, quando a expressão dessa frase é orando com toda oração e súplica no Espírito, e para isto vigiando, quando a palavra para isto, quando essa expressão acontece aí, aparece aí, Paulo está nos dando o modo como vamos orar em
todo tempo, e graças a Deus pela palavra de Deus. Por quê? Porque ela sempre vem para nós como refrigério, como nos ensinando um caminho para praticar o princípio bíblico. Há quem pregue a palavra, ou há quem abra a palavra para ler, e veja uma linda história, e fortaleça a consciência intelectual, né? Quem sabe até busque a teologia sistemática, e nada contra isso, é muito bom toda a base de conhecimento, né? Mas se nós formos teólogos maravilhosos, com alta capacidade intelectual, e não praticarmos os princípios bíblicos mais básicos, a nossa vida está fadada ao fracasso. Veja, não sou eu que estou falando isso para vocês. Charles Finney falou antes de mim, ele pregando numa faculdade, né, cristã nos Estados Unidos, do qual ele era reitor. Ele disse assim: olha, eu acredito que o ministério está fraco porque a igreja está fraca. Eu acredito que a igreja está fraca porque os homens de Deus, líderes, pastores, pessoas que crescem na vida com Deus, se especializam em conhecimento intelectual e não tem aberto um espaço para praticar aquilo que tem aprendido. Então, se você pega a Bíblia como um lugar que você vai ler alguma coisa só para ter um conhecimento intelectual, a sua vida está fadada ao fracasso. E você não vai provocar aumentos, rompimentos, promoção. Você nunca vai viver a próxima fase. Qual a expectativa de Deus em te dar uma palavra como essa, uma Bíblia que você tem histórias de Gênesis, Apocalipse? Gerar para você conhecimento para quê? Para que a partir do conhecimento você tenha experiência com Deus. Para que você vem na igreja ouvir a palavra e está sentado aqui nos próximos 38 minutos para ouvir um pastor pregar? Para que você tenha revelação da palavra, para colocar os princípios que estão aqui aplicados na sua vida. E uma vez que você aplicar essa palavra na sua vida, você vai ter experiência com Deus. Você não vai ouvir só um homem ou outro falando de experiências, você vai ter experiência com Deus. Então eu sei que nós não gostamos muito da palavra religião, e quando tratam dos evangélicos como uma religião, nós ficamos um pouco chateados, né? Porque de fato Deus nunca nos chamou para sermos religiosos, mas Deus nos chamou para termos experiências com Ele. A Bíblia diz que Deus é Espírito em João 4,24. A Bíblia diz em João 6,63 que a palavra é Espírito. A Bíblia diz que os anjos são espirituais. A Bíblia diz que até o demônio é um espírito. Veja, nós não estamos na igreja hoje à noite para provocarmos alguma coisa a partir do natural. Estamos sendo chamados para esse lugar, para aguçarmos a nossa fé, para compreender que isso aqui que é espiritual tem mais valor do que o chão que você pisa aqui nessa noite. A propósito que eu quero cobrir hoje à noite, o tema da mensagem é a chave da promoção. Diga comigo, a chave da promoção. Diga para quem está do seu lado, a chave da promoção. Então, existe uma maneira de você viver a promoção que Deus tem para a sua vida, orando em todo tempo. Mas de que modo você vai orar em todo tempo? A Bíblia diz, e para isto, vigiando. Então, Deus não é ruim, que vai pedir com que você faça alguma coisa sem te ensinar o caminho para fazer, né? O diabo é quem faz esse tipo de coisa. Se Deus está chamando a sua igreja para viver essa fase de expansão, né? A promoção divina, e dar instruções como essa, e para orando em todo tempo, Ele vai nos ensinar como, apesar da nossa vida cotidiana, vamos conseguir orar em todo tempo. E o modo que vamos operar na vida aqui na terra para orar em todo tempo é para isto vigiando. E você pode pensar, ok, Paulo estava falando que a igreja precisava vigiar, né? Ou que Éfeso precisava vigiar. Até porque, eu não sei se você sabe, mas aquela região de Éfeso era uma região de muitos deuses, né? Depois da Babilônia, quem sabe, a região de Éfeso era o lugar de maior imoralidade naquela época ali, em volta daquela cultura grega-romana, né? Então muitos problemas aconteciam naquela região. E não sei se você sabe, nos dias de hoje, as pessoas servem muitos deuses também. Elas servem o Deus do engano, o Deus da prostituição, o Deus da imoralidade, o Deus de tudo quanto é nome aí, tem aí fora influenciando as pessoas. Então, assim como a igreja de Éfeso, nós precisamos aprender o caminho do sucesso, o caminho que vai nos manter na vida espiritual, na estrada correta, para que a gente não estagne na vida espiritual, né? Não fique estagnado, mas que a gente promova rompimentos. Essa igreja estava crescendo, você é a igreja, e você também está crescendo. E existe um modo autêntico na vida espiritual para que você continue crescendo. A Bíblia diz orando em todo tempo. Mas como é que eu vou orar em todo tempo? Vigiando em todo tempo. E não era uma instrução que Paulo estava dando só para a igreja em Éfeso, mas Jesus também ensinou. Eu quero que você veja comigo Marcos capítulo 13, versículo 33. Diga comigo, eu vou ser promovido nessa noite. Marcos capítulo 13, versículo 33.
Marcos capítulo 13, versículo 33. Olha o que a Bíblia diz aqui. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. E continua: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos. O que, porém, vos digo, não digo só aos discípulos, não é Paulo dizendo só à igreja de Éfeso, Jesus já estava dizendo: o que, porém, vos digo a todos, vigiai. Diga comigo: vigiai. Veja, Paulo considerava a importância do vigiar como algo determinante para a próxima fase da igreja, porque Jesus já tinha ensinado esse princípio. E Jesus, por exemplo, ele coloca a prática da vigilância, ele ensina que deve anteceder a prática da oração. Quem sabe as pessoas cristãs estão orando do almoço, estão orando para levantar, estão orando para dormir, mas elas não vigiam. É como alguém que tem a prática religiosa de alguma atitude que aprendeu na vida cristã, mas sem efeito nenhum. E muitas pessoas oram a partir do medo, a partir da incredulidade. Essa oração não tem resultado nenhum, não é uma oração eficaz, não produz nenhum efeito. Mas o que a Bíblia diz para nós quanto à nossa vida de oração é que a oração do justo, ela é poderosa e muito eficaz, né, em seus resultados. Então, nós precisamos aprender que Jesus, ele valorizava o vigiar. E valorizava tanto o vigiar, que ele coloca a prática da vigilância antes até mesmo da prática da oração. Não posso entrar na esfera da oração e ser um imprudente na minha vida no dia a dia, né? Quem sabe as pessoas oram na igreja, levantam as mãos, oram em casa também nesses momentos, com as crianças, na hora do almoço, na hora da janta, mas não tem nenhum tipo de vigilância. Ensinamos muito na igreja sobre oração, ou quem sabe não ensinamos tanto assim, mas ensinamos sobre oração, né? Todo mundo que é cristão sabe que precisa orar, mas talvez você nunca tenha aprendido na prática o que significa vigiar. E a Bíblia diz que nós estamos aqui esperando a segunda vinda de Jesus. E o que a palavra está dizendo é que aqueles que estão na vida de oração, esperando as promessas se cumprirem, e isso é sobre inaugurar a próxima fase, ok? Isso é sobre estar pronto para uma promoção. E eu não sei que tipo de promoção você espera, mas não há promoção maior do que a segunda vinda. E de repente, se ele viesse agora, você ia ser tomado, arrebatado. Talvez quando fala sobre promoção, você pense sobre todo tipo de coisa, se esquece de valorizar, que de repente você não sabe se vai ser à tarde, se vai ser à meia-noite, que hora vai ser, mas você vai ser promovido de lugar e de cargo. Oh, glória a Deus. Agora veja que essa questão da promoção, Jesus liga à vigilância. E existem muitas pessoas que perdem o efeito da oração poderosa porque elas não vigiam. Jesus estava ensinando: olha, vocês não podem orar e depois ficar como alguém sonolento. A palavra vigiar é como estar, como ser despertado, como estar atento, né? É a mesma palavra que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja em Éfeso: orando em todo tempo. Como é que eu consigo orar em todo tempo? Eu tenho uma atitude de vigilância no meu espírito. Então, existem dias em que você vai orar 5 minutos, mas você vai passar o dia inteiro nessa consciência de oração. Apesar da sua boca não estar sendo aberta, você está na prática da vigilância. E a igreja perde muito poder, deixa de andar de modo eficaz, não vive muitos milagres, porque apesar de ir ao culto, apesar de orar uma vez ou outra, não fica vigiando. E é na vigilância que você vai dar a condição para que o Espírito Santo possa vir e através de você promover grandes milagres aqui nessa terra, promovendo você para o lugar que Deus tem para você e tirando outras pessoas do fracasso também, através das suas mãos. Os homens de grande sucesso que a Bíblia nos apresenta são homens de oração, sim, mas acima de tudo são homens de vigilância. E também as falhas que eles cometeram se deram, não foi porque deixaram de orar e nem de sacrificar, como nós vemos na antiga aliança. Os homens de Deus estavam lá sacrificando, Saul sacrificou, Davi sacrificou, eles deram ofertas, mas ainda assim em determinado momento da vida, porque não vigiaram, caíram e viveram histórias que não deviam ter vivido, né? Abraão mesmo, um homem maravilhoso, em um momento da sua vida em que ele não vigiou, ele deixou a promessa para trás.
Graças a Deus pela sua bondade que entrou na vida de Abraão. Em Gênesis capítulo 17 disse: olha, apesar de você não vigiar, minha promessa está de pé para você. Mas a falta de vigilância atrasa a vida do crente. E nós precisamos alinhar a nossa perspectiva do que significa ter uma vida no Espírito, do que significa ter esse chamado para orar em todo tempo. Significa que, além da minha oração com expressão vocal, que eu vou abrir a minha boca, ou orando em línguas, ou oração de gratidão, ou oração de consagração, ou oração da fé, ou oração de louvor, eu vou me colocar em um posicionamento de vigilância. E não só depois que orar, mas antes de orar, eu estou com o meu espírito atento, eu estou com os olhos do meu coração iluminados, e eu estou atento para as demandas que Deus tem para a minha vida. Quando você passa a compreender o poder da vigilância, você entra nos lugares, e o espírito de visão e de revelação, de sabedoria e de discernimento, eles estão operando o tempo todo, porque você aprendeu a prática da vigilância. Não é que o Espírito Santo tem que vir aqui e revelar alguma coisa para você agora. Sim, ele pode vir e trazer uma palavra profética, ou ele pode dar o dom de discernimento de espíritos, mas o próprio apóstolo Paulo ensina à igreja em Éfeso, que se eles estivessem nessa prática de oração, eles iam saber discernir entre o bem e o mal. E esse outro discernimento não é um discernimento que se ganha pelo Espírito Santo manifestando o dom. Tem o dom do discernimento de espíritos. Quem está aqui, diga aleluia. Mas existe também o discernimento que vai crescer na vida do cristão, que tem a prática da oração e da vigilância. Ou seja, às vezes você vai perceber algo, não é porque o Espírito Santo te deu uma palavra profética, o dom da palavra de conhecimento ou de sabedoria, mas você vai perceber algo porque você vive num estado de vigilância, e talvez você tenha entrado em um lugar em que as coisas ficaram agitadas aqui dentro de você, e você não tem uma explicação natural, porque as coisas estão se mexendo aqui dentro de mim, e de fato é esse estado de consciência completa de oração, que se chama vigilância, sendo praticado na sua vida cotidiana, te anunciando que você deve ficar mais atento, porque tem algo fora do lugar, ou existe alguma coisa para acontecer. Não é? Nós precisamos aprender o que significa a prática da vigilância, né? E a Bíblia está dizendo que Jesus ensinou. Essa não era uma ordem expressa só para a igreja em Éfeso, e nem só para os discípulos de Jesus. A prática da vigilância era uma ordem para todos. A Bíblia diz: diga aos discípulos e também a todos, vigiai. Você não acha que em um texto de 5 versículos, uma palavra que aparece 4 vezes, nessa versão que eu li para você, significa que nós temos que dar mais atenção a ela? Se vigilância fosse uma coisa boba, tipo uma palavra que foi colocada porque não há outra palavra para colocar aí, porque ela seria repetida tantas vezes? Em Marcos, no capítulo 13, se você já fechou, eu vou ler para você. O que a Bíblia está dizendo é: estai de sobreaviso, vigiai e orai. Então a palavra vigiar aparece uma vez, antes de orar. Porque não sabeis quando será o tempo, e é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos, cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. E aí começa como? Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos. Quantas vezes? Quantas vezes? Abra sua boca e diga: quantas vezes? Os discípulos andavam com Jesus, eles estavam vendo os milagres acontecerem, mas Jesus estava parando a vida deles naquela hora para dizer assim: vocês precisam aprender a vigiar. Então, existem muitos crentes que perdem a plataforma do sucesso, da promoção, que perdem, que não vivem a próxima fase, porque não vigiam. E não é sobre, eu falei sem pensar, mas é ter a prática da vigilância para segurar. A vigilância, para Deus, é uma espécie de autogoverno. É como se você fosse chamado para governar a si mesmo. Então, na prática da vigilância, você ganha mais autonomia sobre si, sobre os seus pensamentos, porque você aquieta a sua alma na prática da vigilância. É por isso que o apóstolo Paulo diz: orando em todo tempo no Espírito.
com toda a oração e súplica, e para isto, vigiando. Isso significa que quando eu me coloco na posição de um vigilante, de um porteiro, de um vigilante, você sabe o que é um vigilante? Eu moro num prédio, existe uma guarita e existe um vigilante ali o tempo todo. Isso não é uma coisa que foi inventada agora, porque quando Israel tinha muros, Deus estabeleceu sentinelas sobre os seus muros, e Isaías explica muito bem essa proposta da sentinela sobre os muros, e diz que aqueles homens faziam turnos para vigiar a terra, não é? E quando um inimigo estava vindo, e era um exército vindo, eles tinham tempo para se anteceder, para se preparar, para tomar posição, e para não deixar com que os inimigos entrassem nos muros da sua cidade, ou rompessem os muros da sua cidade. E quando talvez um desavisado só lançasse como chama aquilo, gente? Uma flecha com fogo, que era o que eles faziam sobre os muros, né? Eles estavam preparados para tirar o fogo daquela flecha, para não deixar com que aquela flecha causasse nenhum tipo de incêndio. Por quê? Porque eles estavam vigiando. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando você aprende a prática da vigilância, o que acontece é que você dorme, e você dorme, a sua carne dorme, mas o seu espírito é eterno. Você já teve um sonho? Quem aqui já teve um sonho? E que disse assim: acho que Deus está falando comigo nesse sonho. Talvez você não entendeu, mas você sabe que alguma coisa ficou agitada dentro de você. Você já teve um sonho? Você já teve uma experiência que talvez os homens aqui na terra chamem de sexto sentido, mas não existe essa porcaria, não é? Então, é uma impressão, é uma nota no seu espírito, é uma coisa divina que pode acontecer até com pessoas que não estão na igreja, e elas nem sabem o que é aquilo, porque não tem a revelação, né? Mas às vezes as coisas começam a ficar inquietas aqui, você tem uma impressão, para nós que somos cristãos, você sabe porque sabe, que tem que ir por aquela rua, ou que não tem que ir por aquela rua. Isso significa que você está, de alguma maneira, praticando a sua vida espiritual, e de repente o seu espírito se tornou uma porta de revelação para você. E você tem notas espirituais chegando para você, para que você tenha discernimento, para que você conheça qual é a vontade de Deus para a sua vida cotidiana. Nem tudo ao seu respeito está escrito aqui. Está escrito o suficiente para que você, uma vez que praticando esses princípios aqui que estão aqui na Bíblia, você aguce a sua vida espiritual. Para quê? Para que você tenha as notas da sua próxima fase. E sabe por que tem muita gente sem viver promoções divinas, sem compreender qual é a chave da promoção? Porque não encontrou esse estado de vigilância ainda. Então, quando você acorda, quando você vai orar, será que você tem a prática de vigiar? E não pense que eu quero que você vire um monge, que você vai cruzar as perninhas e vai fazer alguma coisa que eles chamam de meditação, porque a meditação é uma prática bíblica, e quando somos chamados para meditação, não é entrar num vazio, num lugar que não tem nada, mas é trazer à memória o que te traz esperança, é meditar na palavra de Deus. Quem está aqui, diga aleluia. Não sei que tipo de coisa ensinam por aí, mas a meditação bíblica é aquela em que você vai meditando na palavra que você tem ouvido, na palavra que você tem aprendido, na palavra que você tem lido. Então nós precisamos sim meditar. E quando você está meditando, e você vai orar, e você fica um tempo parado, e você fica ali, mesmo com os olhos abertos, e você já orou, você ainda vai orar, mas o seu espírito, você sabe que está conectado com Deus. E isso é o que Paulo chama de orando em todo tempo. E por isso que ele diz: e para isto, vigiando. Veja, que orar em todo tempo é possível. Desde que você tenha consciência que, apesar do trabalho que você faz com as mãos, com a cabeça, com o ouvido, não sei como é que você trabalha, quem sabe no telefone, no telemarketing, ou com as mãos, o seu espírito, ele não para de vigiar. Porque você tem uma vida no espírito, que ela é mais real do que a vida natural que você está vivendo. Algumas pessoas estão fora da promoção, ou foram expulsas da promoção, não conseguiram romper para a promoção. Sabe por quê? Porque simplesmente pararam de vigiar. Então, eu quero que você veja comigo que está escrito em Zacarias, no capítulo 3. E Zacarias é um profeta bíblico, viu? Não é um personagem dos Trapalhões. Zacarias capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz algo aqui que nós precisamos tomar nota. Olha, a Bíblia diz que Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Então,
Eu sei que o nome é familiar para nós, aquele Josué, sucessor de Moisés, mas esse aqui é outro, ok? A Bíblia diz que Deus mostrou a Zacarias um sumo sacerdote chamado Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava diante da mão direita, né? Estava a mão direita dele, para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Na verdade, no original está dizendo que o anjo. Então, essa palavra, esse anjo que estava aqui, provavelmente seja o próprio Jesus Cristo, porque no original do hebraico significa Yahvé. Então, uma definição para Jesus: quem estava ali era o anjo do Senhor. Por isso que ele diz: o Senhor te repreende. Não era o próprio Deus. Deus nunca vai descer do seu trono. E na antiga aliança, pode ser que você encontre textos da Bíblia falando no singular, o anjo do Senhor. Em algumas ocasiões era o próprio Jesus trabalhando em algumas demandas aqui na terra, né? Por isso que o anjo do Senhor, ou aqui a palavra está dizendo Senhor, mas de fato está falando sobre o anjo do Senhor. Por isso que ele não disse assim: eu te repreendo. Não era Deus falando, mas era o anjo do Senhor falando a Satanás, né? E disse assim: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Diga comigo aí, um tição tirado do fogo. A Bíblia diz, a gente vai voltar nesse texto, deixa no telão aí. A Bíblia diz o seguinte: que existia um homem que estava sendo chamado para a sua promoção, porque ele estava sendo chamado para um lugar de destaque no povo de Deus, em Jerusalém, para aquele povo de Israel ali, né? Agora veja, quando havia uma promoção do céu sendo anunciada para esse sumo sacerdote Josué, quem é que apareceu no meio do caminho dele? Satanás. Satanás estava como diante da sua mão direita. Então, eu estou com o meu braço aqui e a minha mão vai até aqui, é isso que a Bíblia está nos ensinando, que Satanás estava diante da sua mão direita para lhe opor. Deixa eu dizer, não se assuste, mas Satanás está ao seu derredor. A Bíblia já diz isso para nós sabemos disso, que os anjos estão ao redor e o diabo está ao derredor procurando alguém que possa tragar. E por que ele não pode mexer com você? Porque os anjos do Senhor estão ao redor, dizendo a Satanás: o Senhor te repreenda. Havia uma promoção para um homem. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, eu não sei como é que tem sido a sua vida, a sua expectativa, os seus dias, mas Deus está chamando a igreja para um lugar de expansão, de rompimento, e depois de 2022, a igreja nunca mais será a mesma. Não pense que eu estou falando sobre eleição. Sim, eu tenho um princípio bíblico para seguir. Sim, eu tenho um homem que eu vou votar. Não porque ele é o melhor que se existe, mas porque é a melhor opção para nós, né? É aquele que nós precisamos reforçar para que segure os princípios divinos. Mas eu não estou aqui falando sobre eleição. O que eu estou dizendo é que Satanás está furioso contra o povo de Deus. Na Praia Grande, em São Paulo, na Bahia, em qualquer lugar do mundo, Satanás está se levantando. Nós nunca vimos um tempo como esse, e o povo de Deus não pode estar sem vigilância. Você acha que é sem nenhuma agenda e nenhuma pauta que o diabo manda um vírus que mata milhares e milhares de pessoas de uma vez só? A Bíblia diz em Deuteronômio, né? Nós não vamos abrir esse texto agora, mas diz que em Israel, lá no povo hebreu, naquela região do Oriente Médio, na antiga aliança, houveram enfermidades que mataram milhares e milhares de pessoas. E eram pessoas que tinham aliança com Deus, mas não estavam vigiando. Aquela aliança era uma aliança que eles tinham que observar a lei, as instruções que foram dadas. E quando não vigiavam sobre as instruções, o diabo podia mandar alguma coisa e aquilo ia pegar sobre as pessoas. Milhares de pessoas caíam, morriam. E a Bíblia diz em Deuteronômio, em certo texto, que eles estavam dentro das suas casas e morreram por causa de pestes que invadiram o lugar onde o povo de Deus estava morando. E veja o que aconteceu de 2020 para 2022. Não é que as pessoas estavam tomando tiro na rua, as pessoas estavam morrendo dentro de casa. Você acha que quem está promovendo isso? O diabo. Por que ele está promovendo isso? Que existe uma palavra de Deus, e a palavra é que é desejo de Deus salvar todos os homens. Então o diabo persegue a palavra de Deus, e quem é que vai dar suporte, quem é que vai dar condição, quem é que vai abrir condição para que a palavra de Deus se cumpra aqui nessa terra? A igreja.
Então a igreja precisa ficar num lugar de vigilância, sabendo que as coisas que acontecem não são tão somente coisas naturais, cotidianas, do dia a dia, incidentes que acontecem, quando uma guerra passa a acontecer, quando uma grande catástrofe acontece, Satanás está por trás, para quê? Para amedrontar as pessoas, para espalhar a cultura do medo, da intimidação, e infelizmente muitos cristãos estão parando, estão na margem da intimidação, do medo, porque não estão nessa constante vigilância, ou nesse espírito de oração o tempo todo, porque eles vão à igreja, eles sentam no culto, eles recebem uma provisão ou outra, mas não aprenderam ainda como praticar os princípios bíblicos. Mas tudo que a Bíblia diz para nós, nos ensina como fazer também. E quando Paulo chama a igreja, vamos orar, ele está chamando a igreja, e ele tinha acabado de dizer que eles tinham que se vestir de toda a armadura de Deus. Ele diz, existe uma espada, existe um capacete, existe um cinturão, existe um escudo da fé, existe as sandálias da paz. Ele está ensinando, e no fim ele diz, com toda a oração e súplica, e para isto vigiando. Eu não sei se você compreende, mas aquilo que vem no final de uma história, de uma instrução, sela tudo que estava antes. Então qual é o selo do seu equipamento espiritual para lidar contra as forças malignas nessa terra? Uma coisa bem simples, mas que infelizmente a igreja não sabe praticar, se chama vigilância. Você fica sossegado se, apesar de morar num bairro um pouco mais delicado na questão da violência, você sabe que o melhor segurança está lá na frente da sua casa? Você fica sossegado. Se você mora numa rua em que tem ronda, se você tem no prédio uma guarita, você fica sossegado. Você não vai ficar agoniado para dormir, porque você sabe que tem alguém zelando e guardando. Veja, as pessoas estão perdendo a promoção. Por quê? Porque elas não vigiam. Volte para Zacarias. A Bíblia diz, olha, a gente parou aqui na questão que o anjo estava dizendo, né, que escolheu a Jerusalém e te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Está falando de quem? De Josué. A Bíblia diz que Deus enxergava esse homem como um tição tirado do fogo. Quando Satanás ele vem, o que ele vê? Ele vê você em chamas. O que é um tição tirado do fogo? Você já fez um churrasco e você já pegou um carvão que virou brasa? Consegue segurar na mão assim, ó? Faz um buraco, não faz? Uma vez eu estava brincando no interior e eu estava descalço, e eu me lembro de passar correndo por cima de um lugar que tinham queimado madeiras, né? Então haviam brasas, e aquela brasa onde eu pus o meu pé descalço fez um buraco de alguns milímetros na minha pele. E a pele dos pés aqui, você sabe que ela é bem grossa, mas aquela brasa derreteu aquela pele grossa, e eu tive que ir para o médico, tive que fazer curativos e fazer ter algum tipo de cuidado nos próximos dias para restaurar aquela pele, porque um tição tirado do fogo queimou meu pé. A Bíblia diz que Satanás está tentando impedir a sua próxima fase. Eu sei que você tem uma pauta para segurar, e eu sei que você também tem pedidos de oração e coisas na sua vida pessoal, que são demandas que você precisa que aconteçam, e sim, e Deus está com você nessas coisas, mas acima de tudo você tem que entender que você nasceu para segurar a pauta celestial aqui nessa terra, que você nasceu para trazer expansão para o reino de Deus aqui, que Deus está contando com a sua vigilância para que pessoas sejam salvas, amanhã mesmo, depois de amanhã também, que Deus está contando com o seu estado de vigilância, para que quando você se apresenta nesse lugar de culto, as coisas aconteçam como Deus quer que aconteça. Nós nunca vivemos uma fase como essa, em que as pessoas vão à igreja sem nenhuma reverência, como elas estivessem indo ao clube. Você está aqui, irmãos? Sabe, eu não estou bravo com ninguém. A igreja em que eu pastorei é uma igreja maravilhosa, com ovelhas incríveis. Mas eu tenho uma urgência no meu espírito, que nós precisamos vigiar como nunca. E infelizmente as pessoas não compreendem a prática da vigilância. Elas não sabem. Agora veja, um vigia, você sabe que existe um vigia, e o vigia é eficaz, porque ele não sai do seu posto. É ou não é? Um vigia que toda hora sai. Você já chegou no seu prédio, se você mora no prédio, você chegou
e no prédio não tinha que você ter um controle do portão, mas você ficou buzinando, porque não tinha ninguém na guarita para abrir o portão, e você fica como? Se é de madrugada, você se sente inseguro, porque tinha que ter alguém ali abrindo o portão para você entrar logo. Quem está aqui? Não é? Então você diz, alguma coisa está errada, eu vou lá ver por quê. Porque se espera que um vigilante esteja na sua posição, não é? Para dar a ocasião, ou para promover a ocasião certa para aqueles que estão debaixo da vigilância dele. Agora, muitos cristãos, deixa eu dizer uma coisa para você, os planos e propósitos que Deus tem ao seu respeito estão debaixo da sua vigilância. E talvez a gente não vigie porque a gente não considera quem a gente é. O que a Bíblia está nos ensinando é que um profeta menor chamado Zacarias, ele está recebendo uma revelação de Deus sobre um homem chamado Josué, que estava sendo convidado para ser um sumo sacerdote na casa de Deus. E o que a Bíblia diz é que existia um diabo, Satanás estava ali a uma mão, um espaço de talvez alguns centímetros de Josué, né, para ali opor. Mas veja o que acontece, quando o anjo do Senhor chega, o anjo do Senhor diz para Satanás como Deus está vendo aquele homem. E como é que Deus está vendo aquele homem que está sendo chamado para a promoção? Como um tição tirado do fogo. Meu Deus do céu. Como é que você está aqui agora na sua condição espiritual? Você está em chamas. Sabe, o diabo tem planos para te matar, mas não consegue tocar em você porque você está em chamas. Não se toca em fogo, não se pega em fogo, não se manipula o fogo. Você está em chamas, borbulhando por dentro agora mesmo. E é assim que no mundo espiritual você é visto, como um tição tirado do fogo. Deixa eu continuar lendo isso aqui. A Bíblia diz, olha, ora, Josué trajado de vestes sujas, então ele estava com vestes sujas, né? Estava diante do anjo, tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué diz, eis que tenho feito que passe a ti a tua iniquidade, te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponha-lhe o turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprias, e o anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha, agora não é mais o diabo falando, porque o anjo já entrou e já quebrou aquela oposição que havia contra Josué. Mas antes da promoção vem uma instrução. E Paulo, quando aparece para anunciar a próxima fase da igreja em Éfeso, ele vem com uma instrução. Ei, vocês precisam se vestir de toda a armadura de Deus. E depois ele diz, orando com toda a oração e súplica no Espírito, e para isto, vigiando. Então o selo do equipamento espiritual que você carrega é a vigilância, né? Então, antes da promoção vem a instrução. Então, como Zacarias estava ali vendo a instrução que o anjo estava dando para Josué, Paulo também estava profeticamente falando por inspiração divina para a igreja, que eles iam viver um aumento naquela igreja, tanto que eles cresceram muito, que eles iam para as próximas fases deles, mas eles não podiam deixar de vigiar, para que não fosse roubada a próxima fase, a promoção. Sabe quem é que está roubando a promoção de muitos crentes? Esse diabo que está a um palmo de você. Quando você não se vê como Deus te vê, você não vive como Deus quer que você viva, e aí você não vigia como devia vigiar. Agora, quando a sua perspectiva sai de uma igreja sofredora e batalhadora, e fica nessa plataforma de igreja mais que vencedora, quando você entende que você é um tição tirado do fogo aqui nessa terra, você sabe que se Satanás quiser dar um passo, você queima ele, porque você está pegando fogo. A igreja precisa queimar as entradas do diabo. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz que as entradas do diabo não vão prevalecer. Ei, nós não vamos correr. Quem vai correr de nós é Satanás. Nós não estamos correndo. Quem vai correr de nós é Satanás. Por quê? Porque aqui tem fogo, aí tem fogo também. As entradas, as portas, fala sobre os caminhos do inferno. Então, quem está traçando um caminho para tentar ganhar tempo, não é o crente, é o diabo. Ele está desesperado. Não caia no engano de que você está pressionado e que sua vida acabou, é mentira. É o diabo que está com a vida dele acabada, com os dias acabando, porque Jesus pode voltar agora mesmo.
E nós podemos ser arrebatados e tirados desse chão aqui, para vivermos algo poderoso com Deus. Oh glória! Você sabe que o diabo não sabe quando isso vai acontecer? Nem nós. Por isso Paulo disse: vigia. Por isso Jesus disse: vigia. O que é? Fique pronto. Eu quero dizer nessa noite para você que Deus quer promover você, como pessoa física, como igreja do Senhor plantada nessa terra. Deus está pronto para nos levar para a próxima fase. Deus está nos preparando de modo acelerado para tsunami do Espírito que está vindo por aí. Irmãos, eu tenho acordado e dormido com a sensação, sabe quando você está numa montanha russa? Que tem não é de medo não. Eu acordo todo dia com a expectativa de que um grande avivamento vai vir sobre a terra. Eu me levanto pensando: Senhor, é hoje. É hoje que a gente vai passar pela rua e as pessoas vão ser curadas sem a gente nem... Meu Deus do céu. Eu tenho essa urgência no meu coração de ver pessoas levantando de cadeiras de rodas na igreja. Eu tenho essa urgência no meu espírito de ver terreiros de umbanda que enganam pessoas sendo acabados, e até aqueles que dão passes do engano sendo convertidos ao reino de Deus. Feiticeiros, bruxos, esse povo de práticas de feitiçaria dobrando os seus joelhos, que está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome do Senhor. Eu tenho essa santa expectativa que nós estamos passando, e de repente alguém vai nos dar a chave de prédios novos, de terrenos que a gente não tinha dinheiro para comprar, de imóveis que a gente não conseguiria nem até o final da nossa vida, guardando dinheiro para adquirir. Por quê? Porque Deus tem um plano através daquilo que está para chegar nas suas mãos. Eu tenho uma expectativa que de repente o governo dessa cidade de repente entra aqui pedindo oração para crentes como eu e você. Algo está para acontecer. Não pense que essa guerra que nós estamos vendo é uma guerra natural. Algo está para acontecer, e posso te dizer: Deus nunca perde. Deus nunca perde. Deus nunca perde. Oh glória. Deixa eu voltar para cá. Veja o que a Bíblia diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Porque o título dessa mensagem é a chave da promoção, porque a Bíblia está dizendo que Deus apareceu para um homem, que o Espírito Santo, que o anjo do Senhor apareceu para um homem com instruções para quê? Para que ele entre na sua próxima fase. A Bíblia diz que se ele aprendesse a vigiar, a Bíblia, olha, volte para cá. Você está falando aí comigo, pode pensar: onde é que está a palavra vigilância aqui? Vou te mostrar. Se andares nos meus caminhos e observar, é a mesma raiz da palavra vigilância. É se manter acordado, é estar atento, se observar os meus preceitos, as minhas instruções. Paulo diz: a igreja está pronta para entrar na próxima fase, mas para isso tu precisa vigiar. O que é vigiar? É manter a condição de alguém que ora, só que agora, porque está vigiando, ora o tempo todo. Porque quando você ora com expressão vocal, você ora uma hora ou outra, um tempo ou outro. Mas quando você, depois de orar ou antes de orar, se mantém nessa condição de atento espiritualmente falando, você está orando em todo tempo. Até quando você está dormindo, você está em vigilância, o seu espírito está em todo tempo orando. Por isso que você recebe sonhos, por isso que chegam revelações para você na madrugada. Por isso alguns crentes já ouviram o Espírito Santo chamar na madrugada. E talvez, por que não chama de dia? Porque Deus tem um manto, Ele gosta de chamar na madrugada. Não, Deus gosta de falar o tempo todo. Mas porque talvez de dia você não está vigiando, e de noite você está dormindo. Aí seu espírito está lá atento, só na demanda celestial. Aí você diz: ô Senhor, você está me chamando, porque todo dia eu acordo 3 horas da manhã, porque é a única hora que você quieta. Está muito agitado com muitos outros assuntos, Deus não te encontra para te chamar meio-dia. Aí você diz: Deus tem esse hábito de me chamar todo dia 3 da manhã. Eu tenho o mistério da madrugada.
Não, tu é um inquieto de dia. Porque você podia dormir a noite toda. Mas porque você não ouve de dia, você vai ter que ouvir de noite. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você pode estar agitado com as coisas de dia, mas o seu espírito tem que estar em paz, consciente de que você está trabalhando nas demandas de oração, e que você é um tição tirado do fogo, e que nada é natural para você. Você está equipado com a armadura de Deus, e está sendo puxado para a sua próxima fase. E você sabe onde começa a sua próxima fase? Segundo o texto de Zacarias 3, quando chegamos aqui no versículo 17, nos ensina uma coisa: 3 princípios. Para você ser puxado para a próxima fase, ele diz que tem que vigiar, né? Então, a vigilância é um autogoverno, é um governo sobre si mesmo. E diz o seguinte, que depois que você vigiar, ele diz para Zacarias: se você vigiar, então você julgarás a minha casa. Então ele ia ser promovido, porque agora ele ia ter um lugar de liderança. Ei, se você serve em um departamento dessa igreja, e o seu líder não é uma pessoa de oração, saia desse departamento urgentemente. Pelo amor de Deus, porque isso vai fazer sua vida parar, não é? Ah, mas não foi você que levantou? Sim, e às vezes a pessoa vai ficar ali, e é uma pessoa que não tem pecado, que não está em pecado, mas que não acelera as fases da vida, e daqui a pouco tudo que tem vai ser tirado, porque aqueles homens que multiplicaram, eram 3, que estavam sendo chamados para multiplicação, os 3 tiveram o privilégio de liderarem sobre os talentos, né? E nós, talvez na casa de Deus, estamos tendo o privilégio, na qualidade de líderes, de liderar sobre talentos, não é verdade? Agora, se alguém enterra talento, até o que tem vai ser tirado, não é? Precisamos ter a prática da oração. Para quê? Para que a gente seja puxado para a promoção. E a Bíblia diz que a primeira promoção que vai acontecer depois da vigilância é que você vai ser levantado para uma posição de destaque no meio de muitos. E não é só na igreja, mas na sua vida pessoal também, porque você pode ser um pregador da palavra no seu trabalho. Você pode salvar vidas onde quer que você esteja. Você pode ter influência onde quer que você esteja plantado. Não é só na igreja. Agora, por que muitos estão sendo passados para trás? Muitos cristãos sendo deixados fora de promoção, e pessoas que não têm aliança com Deus sendo promovidos, porque os cristãos não estão vigiando. Se você não se autogoverna pela vigilância, não tem um lugar de destaque para você. Você não vai saber lidar bem com a liderança. Ou você quer ser o próximo Saul? Não é? Agora, o que a Bíblia diz em seguida é que depois que ele fosse promovido, não só como alguém líder, mas ele teria todas as pessoas que estavam ali nos átrios, que o átrio fala sobre o pátio, o lugar onde todos circulam, né? Todos seriam servos, então todos seriam equipe, todos ajudariam o plano que Deus tinha dado para aquele homem. Então veja que coisa maravilhosa, a vigilância vai te ligar a um plano mais alto de Deus, e ainda vai trazer para você pessoas que vão pegar junto para que você cumpra aquele plano. Isso é promoção ou não é? Agora eu vou te mostrar que vigilância é um decreto. Diga aí comigo, vigilância é um decreto. Mais uma vez diga, vigilância é um decreto. Eu quero ser fiel ao tempo. Abre Daniel capítulo 4, versículo 10. A nossa equipe de música pode vir para cá. Daniel capítulo 4, versículo 10. Tem alguém aqui? Não foi só Evan Roberts que provou de avivamento, eu e você também vamos provar. Não foi só Charles Finney, William Seymour que provaram de avivamento, eu e você também vamos provar. Não foi só Maria Éter que viu as pessoas pulando no chão, cheias do Espírito Santo. Nós vamos ver também muitas pessoas sem conseguir se segurar na cadeira. Daniel capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz: eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra.
a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante. Diga comigo, um vigilante. Um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constituiu sobre eles. Deixa eu te explicar isso aqui. Nabucodonosor era um rei, e ele nem sempre fazia coisas que devia fazer. Na maior parte do tempo fazia coisas que eram reprováveis a Deus. Naquele tempo, o povo de Deus estava sendo oprimido, mas a Bíblia fala que haviam vigilantes. Por exemplo, Isaías foi um vigilante. Em Daniel, no capítulo 5, fala sobre a queda do outro rei, do rei Beltesazar, filho de Nabucodonosor. E o que acontece é que ele pega os utensílios da casa de Deus, que foi saqueada, e ele faz uma festa no seu palácio para homens ímpios, que ele era ímpio também. E para zombar de Deus, ele pega aqueles utensílios de ouro da casa de Deus, e ele faz um banquete, e ele dá para aquelas pessoas sem aliança com Deus os copos, as taças, os utensílios, para que entrem como instrumento de orgia. E de repente, uma mão aparece no nada, na sala do palácio deles, e uma mão escreve sobre o fim daquele reinado, e no mesmo dia, aquele homem é morto, e um outro rei é levantado. Sabe por quê? Porque de Deus não se zomba. Agora, quando você vai estudar esse contexto, você vai aprender que Isaías, que foi um contemporâneo, e que também estava nesse período de exílio, em Isaías 62, ele era um vigilante, vigiava sobre as promessas, ele vivia nesse estado de orar em todo tempo, e ele dava decretos, para que o governo do ímpio não se sobressaísse ao governo de Deus, e para que o povo fosse livre da opressão. Então deixa eu dizer, um vigilante fez decretos, e um rei morreu. Não foi Deus matando ninguém. Agora aqui nós estamos lendo Daniel capítulo 4. Diz que Nabucodonosor teve um sonho. Ele tinha aliança com Deus? Não. Mas um vigilante entrou no sonho dele. Um vigilante entrou no sonho dele. E a Bíblia diz, você acabou de ler comigo, quem é esse vigilante? Um santo. Quem é santo aqui? A Bíblia é mais específica. A Bíblia está dizendo que é um santo que serve ao Altíssimo, de quem o Altíssimo tem domínio. Você sabe que existe um Deus sobre você? Você tem um Deus, Ele é o Deus Altíssimo. Você foi feito santo nessa terra, você foi santificado por Ele, você é visto por Ele como alguém que é santo, justo, né? Uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. E por isso que Paulo estava dizendo, vamos vigiar para a nossa próxima fase, porque apesar da terra, quando você está vigiando,
Você está liberando decretos. E aqui está um segredo de quem vigia. Quem vigia não fica pedindo, emite decretos. A Bíblia não diz que foi Deus que mandou Nabucodonosor. E o que aconteceu? Na profecia, veja, um homem sem aliança recebeu uma profecia. E ele foi consultar os magos, mas o único que tinha revelação era um outro vigilante chamado Daniel. E Daniel chega no seu palácio e consegue abrir o entendimento, ele consegue revelar o sonho. E sabe qual era o sonho? O sonho que o vigilante deu como decreto, chegou para ele, é que aquele homem Nabucodonosor que se levantava contra Deus, ele ia agora viver como um animal. O que aconteceu com ele é que foi um espírito de loucura, pegou ele, e ele não conseguiu mais ficar no palácio, foi levado para fora. Sabe por quantos anos? 7 anos. A Bíblia diz que um decreto de um vigilante trouxe para aquele rei ímpio aquele mandato. Não foi Deus que planejou isso. Os vigilantes disseram: o povo de Deus não vai ficar no exílio. A Babilônia não é lugar para o povo de Deus. A opressão não é lugar para o povo de Deus. Eles estavam vigiando sobre a promessa de Deus. E um anjo saiu, e uma palavra profética saiu. E aquele homem ímpio, aquele rei Nabucodonosor, viveu como um animal de fato. Isso é literal. E ele foi expulso do seu palácio por 7 anos. A palavra que nós lemos é 7 tempos. Isso significa que quando Paulo e Jesus nos ensinam a ser vigilantes, é para que a gente saia desse lugar de pedintes e aprenda um lugar de vitória, onde nós damos decretos para a nossa próxima fase. Você já imaginou que você pode acordar amanhã, ou quem sabe durante o dia, em alguma pausa, e você nem vai estar com a sua boca aberta. De repente você vai estar só... Mas aqui dentro tem as promessas que Deus fez vindo para você. Você está sendo lembrado delas. E você talvez esteja num lugar que você não pode orar. Quem sabe num carro, esperando alguém sair de um banco, dando carona para alguém. Quem sabe trabalhando no Uber, quem sabe fechando pedidos, quem sabe. Mas você, ainda que com os olhos abertos, você está carregando as promessas, e aquilo está borbulhando em você. E você sabe que Satanás está 1 palmo de distância de você, mas você se lembra que você é um tição tirado do fogo. E de repente decretos começam a sair de você, para que o plano que Deus tem a seu respeito se manifeste nesse tempo aqui na terra. Por que precisamos vigiar? Porque a vigilância, ela é um decreto. Talvez você não sabia que algo que você nem usa a sua boca, nem suas mãos, nem força nenhuma, tem poder de manifestar algo tão poderoso como um rei caiu. E não só um, mas 2, que a história nos conta, ou 3. Porque o rei Beltesazar também, sobre a vigilância de Isaías. E a igreja de Atos, no capítulo 13, havia um rei, que as pessoas gritavam: esse é um Deus. E ele pôs uma capa que chamava atenção, e ele perseguia a igreja. E a Bíblia diz que a igreja estava orando incessantemente. Eles estavam fazendo o quê? Orando e vigiando. E de repente, um anjo feriu o rei, a boca dele se encheu de bicho e ele morreu, fulminado, na mesma hora. Quais foram as palavras de intimidação que o diabo lançou contra você? Você vai se intimidar com um relatório do inferno a respeito da sua saúde? Você tem saúde divina em você. O Espírito da ressurreição e da vida opera em você. Você vai se intimidar com um relatório de crise financeira? O Espírito da provisão opera na sua vida. Você vai se intimidar com um relatório contra a unção que opera na sua vida? A unção é sem limites sobre a sua vida. Os estoques celestiais de unção estão disponíveis para você.
você vai ficar intimidado porque o diabo quis colocar rótulos contra você. Ei, você pode chacoalhar esses rótulos hoje, porque Jesus te vê como um tição tirado do fogo nessa noite. Fique vigiando. Eu me lembrei de um texto agora, não tenho tempo para abrir, mas vou falar, depois você lê em casa, 2 Crônicas, capítulo 15. Tinha um rei, chamado de Rei Asa. Ele vigiou, e ele restaurou o templo de Deus. E porque ele vigiou sobre as instruções, por 20 anos, não houve guerra no seu território. Mas um dia, ele ouviu falar que um rei vizinho, que havia divisão entre os reinos ali, um rei vizinho vinha contra ele. E pela primeira vez, ao invés de recorrer a Deus como ele sempre fez, ele pegou os seus estoques de ouro e mandou para um outro rei sem aliança com Deus, para que fizesse sociedade com ele, a fim de que ele ganhasse aquela batalha. E um profeta se levantou e disse: porque você não vigiou sobre as instruções, você vai perder essa guerra. E de fato aconteceu isso. Ele perdeu, e não só perdeu, ele ficou muito enfermo. E depois de enfermo, ao invés de recorrer a Deus, a Bíblia diz assim, que ele recorreu aos médicos. E a Bíblia está dizendo que porque ele não recorreu a Deus, ele descansou com seus pais. Ele morreu 2 anos depois do começo daquela enfermidade, quando não devia morrer. Porque ele deixou de avançar, porque ele deixou de ser promovido. A promoção chegou depois da vigilância, e foi embora também porque ele parou de vigiar. Quando você conquista territórios, quando você aumenta, quando você vem à igreja e recebe um carro, uma casa, quando você é levantado para liderar alguma coisa, quando tem uma palavra profética, quando você recebe um sonho, uma inspiração divina, não pense que agora você vai sentar no trono da profecia e ficar acomodado, porque cada vez que você ganha um território, você tem que vigiar mais. Você ganhou o território da provisão, vigie mais. Porque se você parar de vigiar, do mesmo jeito que veio, vai embora. Ou você nunca viu um crente fracassado. Mas Deus fez. E Deus não quer mais fazer? Quer, mas você não quer mais vigiar. Por que não vigia como antes? Quantos territórios Deus te deu? Deus deu territórios para o rei Asa, de modo que aqueles que estavam no reino inimigo, ou no povo vizinho, que eles tinham aliança com Deus também, mas as tribos foram divididas. Eles pediam extradição da sua nação, porque o reino do rei Asa tinha mais provisão e prosperidade do que na sua própria terra. Muitos estão perdendo a saúde, porque sentaram no trono da zona de conforto. Quem te autorizou? Quem deixou você parar de vigiar? Quem falou que você pode parar? Porque você avançou? Porque você agora é crente, sabe falar aleluia, sabe cantar 2 músicas, porque você agora lidera, tem uma equipe, que você tem alguma evidência? Isso não é nada. Isso não é um lugar seguro para nós. Cada vez que Deus te dá um território, Deus está te chamando para um lugar de mais vigilância. Você tem um filho? Vigie. Se tem 2, vigie o dobro. E se tem 3, vigie o triplo. Quem disse que você deve vigiar? Parar de vigiar no segundo filho? Você ganhou uma promoção no seu emprego esse mês? Vigia. Porque a um palmo de você tem um Satanás querendo lhe opor. E ele te vê como um tição tirado do fogo, mas você está se vendo como? Orou tanto por uma promoção, e agora está enfiado num lamaçal de pressão. Por quê? Porque não vigiou. A igreja tem perdido o seu lugar de vitória. Não é porque o diabo é superior, mas é porque, como Charles Finney dizia, a igreja está fraca. Sabe por quê? Porque o ministério está fraco. Onde estão os que vigiam? Os que sentam no trono da oração?
os que entram na estrada da oração, que estão desligados da roupa que faltou, da comida que não chegou, mas estão naquele lugar de vigilância, dando decretos. Irmão, sabe quantas vezes eu orei para ter comida em casa? Nenhuma vez. Eu nunca orei para ter comida em casa. Eu nunca orei para trocar de carro. Eu dou ordens. Eu não tenho tempo para orar por mim mesmo. Eu não tenho tempo, e Paulo também não tinha. No livro de Efésios, 6 vezes ele pede para que a igreja ore em favor dele, para que no abrir da boca dele seja dado o mistério do evangelho. Ele pede oração por expressão vocal. Talvez ele não tinha tempo para orar por ele mesmo. Você sabe, eu não tenho tempo para colocar a mão na minha própria cabeça. Eu guardo a minha casa. Sabe quantas vezes eu oro pela minha esposa no dia? Quase nada. Ela está debaixo dos meus decretos. A unção que opera na vida dela, a graça que ela anda, as portas que vão se abrir, está debaixo da minha vigilância. Eu não estou como um pedinte sobre ela, eu estou como um vigilante sobre ela. Roquece protorobocha pra catarabas. Requece protorobocha pras. Hakatarabacha pras. Alguns estão voltando. Alguns estão voltando dessa noite para o lugar que nunca deveriam ter saído. Sobradarabacha pra catarabas. Sebradarabacha pra catarabas. Sobradarabacha pra catarabas. Porque sua vida se tornou esse quadro tão natural? Sabe por quê? Que você opera na carne? Porque você não vigia. Não é porque agora você está fracassado. O Espírito Santo nunca saiu de você. O que saiu de você? A vigilância. Porque você não vigia. Uma igreja que dorme. A Bíblia diz. A Bíblia que diz: desperta, tu que dormes. Eu não quero estar na casa de Deus, em uma reunião, no andar de cima, no camarote, mas dormir durante a mensagem e cair como eu, tipo, e morrer no meio daquela reunião. Muitos estão nessa condição, já petrificando. O cheiro de carne está pesado. Por quê? Porque o Espírito Santo abandonou? Não! Porque deixaram de vigiar. Vigia. Ah, mas eu acho isso, eu acho que cala a sua boca. Pare de falar quando você não precisa falar nada. Vigia com o que você fala. Vigia como você anda. Peça perdão a Deus. Deus está contando com você para o avivamento desses dias. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu vou terminar, preciso terminar aqui, mas deixa eu ler uma profecia para vocês. Smith Wigglesworth, um grande apóstolo da fé, ele orou antes de partir para o Senhor. E havia um assessor do seu ministério que andava com ele, chamado Lester Sunray. E ele começou a anotar essa profecia. E essa profecia tem viajado gerações. E ele diz: aqui está a palavra dita por Smith Wigglesworth para Lester Sunray em 1939. Smith para Lester Sunray em 1939. Segunda Guerra Mundial estava prestes a começar, com lágrimas nos olhos. Smith disse: eu provavelmente não o verei novamente. Meu trabalho está praticamente terminado. Você sabe que quando Abraão morreu, não morreu de doença. Grandes homens de Deus partiram sabendo: hoje é meu dia, hoje eu vou embora. Se nós vigiarmos, nós vamos escolher o dia de morrer também. Nós vamos ter o privilégio de sentar com a família, fazer um culto e dizer: vamos fazer uma culto de ação de graça, que hoje eu vou para casa. Eu não vou morrer de doença. Nenhuma doença vai pegar o meu corpo.
Você também, irmãos. Quando eu quiser voltar para casa, eu vou chamar a minha família e vou dizer: já cumpri, agora eu vou para minha casa. Isso se não vivemos o arrebatamento aqui. Olha aqui, ele disse: eu provavelmente não o verei novamente, meu trabalho está praticamente terminado. Ainda chorando disse: eu consigo ver, claramente consigo ver. Sunray perguntou: o que vês? Me diga. Ele respondeu: eu vejo um avivamento de cura tão grande, vindo depois da Segunda Guerra Mundial. Será fácil ver as pessoas sendo inteiramente curadas. Eu vejo isso, eu vejo claramente. Eu não estarei aqui para viver isso, mas você estará. E houve um dos maiores avivamentos de cura após a Segunda Guerra Mundial. Ele continuou a profecia: eu vejo outro. Eu vejo pessoas de todos os tipos de denominação sendo cheios do Espírito Santo. E esse foi o avivamento carismático. Deus levantou pessoas durante essa época como grandes homens de negócios do Evangelho. Continuou o irmão Smith Wigglesworth: eu ainda vejo outro mover do Senhor. Eu vejo auditórios lotados de pessoas vindo com cadernos de anotação. Haverá uma onda de ensino e a palavra da fé e da cura. Da palavra da fé e da cura também experimentamos dessa onda que ele profetizou, o chamado movimento da palavra da fé. Então ele profetizou novamente. Essa foi a sua última profecia antes de partir para casa. Ele começou a soluçar de tanto chorar e disse: eu vejo o último avivamento, e esse será a porta para a volta de Jesus. Será o maior e mais glorioso avivamento que esse mundo já viu. Os dons ministeriais vão fluir de maneira sobrenatural sobre toda a terra. Eu posso ver hospitais sendo esvaziados. Eles levarão os doentes para a igreja. Será um tempo onde os homens darão liberdade ao mover do Espírito Santo. Por que é que as pessoas querem colocar cristãos em salas de aulas, onde eles aprendem a teologia sistemática, mas que o Espírito Santo não pode mover as coisas naquela sala? Qual proveito tem para a igreja sentar num auditório num domingo à noite, ouvir uma palavra geograficamente assertiva, teologicamente inteligente, sem que haja poder, para que a gente tenha essa expectativa que somos parte de um todo, que vamos provocar grandes mudanças aqui nessa terra? Sabe por que o ministério está fraco? Porque a igreja está fraca. Sabe por que a igreja está fraca? Porque os cristãos pararam de vigiar. Qual é o proveito de estarmos aqui domingo à noite, se não dermos liberdade para o Espírito Santo? Com que direito os homens saem para pregar, sem esperarem o poder do revestimento do alto, sem vigiarem sobre o equipamento espiritual? Com que direito nós podemos nos reunir num lugar como esse, sem expectativa de que em uma reunião um cego vai ver, um coxo vai andar, um surdo vai ouvir, um divorciado vai restaurar o casamento, alguém em prostituição vai ser livre de uma vez por todas com uma experiência com Jesus, alguém vai falar em línguas, alguém vai ser batizado com o Espírito Santo, alguém vai dar lugar para o Espírito Santo e vai se tornar um profeta no meio da casa de Deus. Alguém vai deixar os dons fluírem, alguém vai impor as mãos sobre os enfermos. Com que direito? A igreja virou um mecanismo religioso, onde as pessoas cumprem uma escala e vão no dia da escala colocarem a mão sem expectativa e sem temor de que aquelas mãos promovem milagres. Desde quando você parou de vigiar, rei Asa? Muitas enfermidades vêm e até muitos morrem. E Paulo disse isso. Sabe por que muitos estão dormindo antes do tempo?
porque pararam de discernir o corpo e o sangue. Falando para a igreja: de que adianta tomar a ceia se você não vigia sobre a vida de justiça, sobre a posição de santidade, sobre a vida separada do mundo? Jesus não vai vir buscar uma igreja que vive no lamaçal do pecado, que não tem notas de como se comportar, que não tem inspiração do que vestir. O Espírito Santo está sobre toda a terra, procurando um. E sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia diz em 2 Crônicas 7:14, muito tempo me dei mal com esse texto, e eu procurava não falar sobre esse texto, porque eu não entendia. E o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se submeter aos meus caminhos, né? Se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se livrar dos maus caminhos. Que mau caminho é esse? Como é que o povo de Deus vai andar em maus caminhos? O que é um mau caminho para Deus? Um povo que, apesar de ser o povo dele, não ora e não vigia. Quem sabe você está se submetendo a Deus só quando um profeta coloca o dedo na sua cara para dizer qual é a vontade de Deus. Mas Davi era alguém segundo o coração de Deus, porque a Bíblia diz em Salmos que ele era guiado pelos olhos de Deus. Você sabe de uma coisa? Meu filho está ali. Quando eu olho para ele, ele sabe o que ele tem que fazer. É ou não é, João Pedro? Ele sabe se eu estou em paz, ele sabe se vai vir uma bronca, sabe ou não sabe? Um filho sabe ser guiado pelos olhos. Se você precisa de muita repreensão para ser guiado, você, apesar de ser filho, anda como escravo. O que é um mau caminho para Deus? O que é se desviar? É não orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Gente, como é que o povo de Deus vai estar enfiado em maus caminhos? Que vida é essa? O que é um mau caminho para Deus? É um povo que, apesar de ser de Deus, não vigia. E Deus está dizendo assim: olha, então eu os ouvirei dos céus. Quem é que Deus vai ouvir? O vigilante, que dá decreto. Quem é esse vigilante? O homem de Deus plantado na terra, a quem Deus tem o domínio. E a Bíblia diz: quem é que pode ser esse homem? Do mais simples, do mais humilde até o maior, desde que Deus tenha domínio. Não precisa ser um pastor, não precisa ser um líder na igreja, não precisa ser um profeta. Se você ora e vigia, Deus vai te dar promoção, novos territórios, você vai provar de aumentos. Não fique como um pedinte, desesperado, buscando o seu dinheirinho de amanhã. É muito pouco. O salário para amanhã, o pão de amanhã é de amanhã. Você precisa para muito ainda. Existe um lugar que você dá ordens, decretos, sobradarabaxá, catarabaxá, pra catarabás, roquece pra catarabaxá, pra catarabás. E sabe o que acontece? Acontece. Sabe o que acontece? Acontece. E o anjo vai aparecer e vai dizer a Satanás: esse é um tição de fogo. Você nem consegue pará-lo, porque ele é um vigilante. Ele deu decretos. E toda a mente, e todo o princípio do diabo, entrada do inferno, de se levantar contra ele, não vai prevalecer, porque ele já liberou ordens. Libere a sua ordem. Não fique lá: Senhor, e agora? Como é que vai ser? Vigia. Vamos ficar em pé que eu preciso terminar. Ô, Vini.
Você sabe, deixa eu contar uma coisa para você enquanto ele prepara o tom ali da música. Eu tinha um compromisso essa semana e eu estava voltando para casa por volta de 00:30, de uma ocasião, de uma porta aberta para ministrar a palavra. E no meio da estrada, bem escura, uma estrada com 5 pistas. Eu estava começando aquele caminho, eu estava na pista 4 e havia um caminhão na faixa 5. E a faixa 3, a faixa 2 e a faixa 1 estava vazia. E eu estava em torno de 80 por hora e o limite 120, eu ainda estava ganhando velocidade. E de repente no carro estava um silêncio e eu orei em línguas, não mais do que 3 ou 4 palavras, ou 4 frases em línguas. Não precisa tomar ocasião para orar em línguas. Eu estou vigiando enquanto estou orando em línguas. E eu orei em línguas e de repente dei seta e vim para a faixa 3. E como essa experiência de Josué, na frente da minha mão direita tinha um homem de pele negra andando na faixa. Não é que ele estava atravessando a pista, ele estava andando. Alguém, infelizmente tomado pelo diabo, talvez procurando a morte, andando. Mas veja o estado de vigilância. Eu saio de casa orando em línguas, eu volto orando em línguas, eu estou o tempo todo em estado de vigilância. E antes daquele intento do diabo, da oposição de Satanás, como um braço de mim, por causa do estado de vigilância, eu decidi ir para a faixa 3. E quando eu fiz assim, eu passei por um homem, eu falei, meu Deus, eu parei na polícia, eu disse, tem um homem andando na faixa 3, alguém precisa ajudá-lo. Mas nós oramos dentro do carro e demos ordem que ele não morreria, e que o Senhor o alcançaria, e que ninguém sofreria acidente, nem o motorista, nem aquele pedestre. E eu fiquei em paz, porque eu dei decretos, eu não pedi, eu dei ordens que ele não morreria. E eu chego na minha cidade, no meu bairro, na rua de casa, e eu vejo um morto, como eu nunca vi, no meu bairro. E eu já estava sob vigilância. O Espírito Santo falou para mim, o diabo abriu uma porta aqui, ore para fechar essa porta. E eu passei aquela noite agitado, não por causa de um assassinato, infelizmente isso acontece muitas vezes, infelizmente. Mas nós, em estado de vigilância, precisamos dar decretos. No meu bairro não, na minha cidade esse tipo de coisa está proibido de acontecer. Agora muitas pessoas passam por isso e dizem, que tragédia. Sim, você vai fazer o que com isso? E o Senhor me disse, vigilância, fecha a porta que o diabo está abrindo. E no outro dia eu estava aqui orando, e com fones de ouvido, ouvindo músicas e orando em línguas, sentado no meu gabinete, só orando. E o Senhor me disse, você está ouvindo quantas ambulâncias e quantas sirenes? Eu disse, sim, Senhor. Eu estava com fone, mas estava ouvindo tantas sirenes, tantas ambulâncias. E saí para almoçar, tinha até helicóptero passando. E o Senhor me disse, há 6 meses atrás não era assim. O diabo abriu uma porta e a igreja precisa fechar. Você mora nessa cidade, você tem responsabilidade sobre essa cidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se é vigiar, Deus te deu esse território, e esse território só vai se tornar uma bagunça se você parar de vigiar. Vamos vigiar. Você não vai ser assaltado, e nem ninguém na sua rua, por causa da sua vigilância. No lugar onde você mora, nenhuma casa vai ser assaltada, porque você é um vigilante. E o Senhor me disse, você não pode dormir sobre isso.
Isso é uma coisa que você tem que vigiar. E não só eu, nós precisamos vigiar sobre essa cidade. Deus tem nos dado essa cidade. Você está plantado aqui. Vigie sobre essa terra. Deus te deu a sua casa, sua família. Vigie sobre ela. Feche os seus olhos. Deixa eu dizer para você o que você precisa ouvir para terminar esse culto. O Espírito Santo me disse de segunda para terça: diga à igreja que daqui para o final do ano, vigilância extrema. Vigilância extrema. Vigilância extrema. Satanás está requerendo a vida de alguns para peneirá-los como trigo. Vigilância extrema. Feche a sua boca. Peça perdão a Deus. Se arrependa. E vai acontecer.